Diante da tragédia em Blumenau, no interior de Santa Catarina, onde um homem matou 4 crianças em uma creche particular, o governo federal anunciou ontem a liberação de 150 milhões de reais para fortalecer o apoio à ronda escolar no Brasil. O ministro da Justiça, Flávio Dino, foi quem anunciou a medida. Vamos ouvir. O presidente da República decidiu que o Ministério da Justiça e Segurança Pública vai fortalecer o apoio às rondas escolares, patrulhas escolares. Isso será feito por intermédio de um edital, que nós vamos conversar com o ministro Camilo e com os secretários estaduais de segurança. O valor inicialmente destinado é de 150 milhões de reais do Fundo Nacional de Segurança Pública. Esses 150 milhões de reais serão ofertados aos estados e municípios que detêm a competência constitucional para fazer esse patrulhamento ostensivo. E com isso nós vamos fortalecer esse trabalho de policiamento ou das guardas municipais. Para vocês é uma boa medida? É essa a solução do problema? Inicialmente, o presidente Lula chamou os ministros ao Palácio do Planalto, de acordo a dados da conversa que eu tive, ele falou que é preciso lançar nacionalmente um grande ato no sentido de controlar a violência nas escolas. Lula foi informado, na oportunidade, de que em alguns estados isso já existia. Aí ele também sugeriu a criação de um grupo que o próprio ministro da Justiça informou que já existia um grupo nesse mesmo sentido. A definição depois dessa reunião foi de fortalecer o grupo e alguém teve a ideia de colocar verbas. Eu não tenho exato dado, mas parece que é 350 milhões de reais, agora ele está anunciando 150 milhões, mas é de 250 a 350 milhões de reais. Esse grupo, ele tem um compromisso de, em poucos, 3 meses, definir uma linha nacional, haverá um projeto nacional de combate à violência nas escolas. Assim, o ministro da Justiça leva para a porta do Palácio do Planalto, para a rampa presidencial, um problema que já está se espalhando. São várias notícias, eu tive acesso ontem aqui, um caso no Distrito Federal, de um aluno na cidade ocidental, que é uma cidade aqui de Goiás, mas que faz parte da grande DF, que apareceu armado na sala de aula e ele não atacou ninguém, não ameaçou ninguém, mas ele foi expulso da escola diante da denúncia. Não é normal um aluno ir armado para a escola, com uma faca, uma arma branca. Então, há uma ação no sentido exatamente para faturar eleitoralmente e politicamente em cima de 2 tragédias próximas. Se houvesse realmente esse interesse do governo em combater a violência nas escolas, já teria feito esse planejamento lá atrás. Eu indicaria, inclusive, já na fase de transição, porque já existe esse grupo no Ministério da Justiça e esse grupo já está trabalhando. Então, a ideia foi colocar verbas novas. Veja bem, não é com verbas que se compra o mundo inteiro e que se evita, assim, tragédias. Mas é preciso que o Estado, que a União reaja e apoie os estados e os municípios. Eles são os responsáveis pelas escolas. Você, Dantas, o que achou dessa liberação? Isso aí é enxugar gelo. Isso é enxugar gelo. Você define ali aleatoriamente um valor, como aconteceu lá com a tragédia no litoral paulista. Define-se aleatoriamente um valor que seja, que tenha uma cara ali, que impressione, que coloque faça uma manchete bonita e aí se anuncia. Não há estudo prévio, não há nada que balize a liberação desse dinheiro, o que já é muito ruim, porque só demonstra a falta de planejamento. Tá aí o Zé Maria acabando de trazer a informação de que há outro grupo. Quer dizer, esse governo está perdido, esse ministro está absolutamente perdido. E eu digo mais, vai investigar o crime nas escolas? Maravilha, mas vamos mesmo investigar. Vamos investigar como as facções criminosas se apoderaram das escolas, especialmente as públicas, onde vendem drogas nas portas, vendem dentro das escolas, fazem cooptação de alunos para o tráfico. Isso é diário. Diário. Não é só, não são as facções, não. As milícias também fazem a mesma coisa.
Então, assim, essa tentativa de dar uma conotação político-ideológica para esses crimes agora, para esse último crime de ontem, ela é vergonhosa, ela é ultrajante, ela é um assinte, é um deboche com a sociedade. Essa gente está de brincadeira, tá sambando na nossa cara, igual lá naquele dia da inauguração do letreiro lá do Ministério da Cultura. Pavinato. Bom, vamos lá. Olha, presta atenção nisso aqui. Lembra da tragédia no litoral norte paulista, em que milhares, quase 5 mil pessoas ficaram sem casa, sem dignidade, sem nada? Foi lá o Lula. Foi lá, passeou de helicóptero, posou para foto do lado do governador Tarcísio e ainda fez chacota de Bolsonaro, tá vendo? Isso aqui é um governo que se preocupa com as pessoas. Saiu de lá, prometeu 2,5 milhões, depois subiu para 8, depois subiu para 10. Sabe quanto é que o estado de São Paulo recebeu? Sabe quanto as vítimas receberam? 2 milhões até agora. 8 milhões ninguém sabe. Isso foi no começo de fevereiro. E não chegaram os 10 milhões prometidos pelo governo federal. O que te faz pensar que vão chegar 150 milhões de reais a todos os estados da federação para que façam uma ronda escolar? Não mais. O que significa 150 milhões? O Brasil tem hoje 179.500 escolas. Se nós tivermos cuidado com todas as escolas, esse dinheiro vai dar para cada escola R$ 835,65. O que refresca? R$ 835,65 não paga o piso da categoria policial para você aumentar em um policial para ficar em cada escola. Não paga. Ah, mas Pavinato, vamos tirar as escolas particulares, vamos deixar só as públicas, porque a particular cuida da sua segurança. Vamos lá. Então eu vou pegar aqui 144.500 escolas municipais e estaduais, eu vou repartir esses 150 milhões, vai dar R$ 1.038 por escola. Também não paga o piso da categoria. Ou seja, 150 milhões de reais não dá para nada. Enquanto o Lula está tirando dinheiro da graduação, da pesquisa e de outros fundos setoriais, exceto da saúde e do Fundeb, que é o Fundo Nacional do Ensino Básico, ele está tirando desses fundos 3,7 bilhões para dar em emendas no orçamento ultra secreto. Bilhões, 3,7 bilhões. Ele está oferecendo 150 milhões de um fundo, aliás, que é o Fundo Nacional de Segurança, que na verdade é o Fundo Penitenciário Nacional, que para tirar dinheiro de lá precisa de projeto de lei, precisa de estudo. Não é assim, eu vou dar. Então não tem como dar, ainda mais quando ontem ele falou que vai dar dinheiro desse fundo para que todo mundo tenha uma delegacia da mulher ou delegacias com agentes especializados para atender as mulheres. E tem uma outra questão. Eu quero saber se vai ter ronda policial nas escolas de complexos dominados pelo narcotráfico. Agora, Mota, se é uma medida inócua, como falaram Pavinato, Zé, o Dantas, o que é que poderia ser feito? De que forma o governo federal poderia contribuir para tentar solucionar esse problema? Brown, eu escrevi um livro para explicar isso, mas eu vou resumir aqui. A crise de segurança pública do Brasil não tem nada a ver com falta de verbas. Nada. Agora, eu sinto muito dizer isso, mas a gente não pode esperar que a crise seja solucionada justamente por aqueles que foram responsáveis pela sua criação. Tá? A culpa da crise de segurança do Brasil é das ideias erradas. Basta a gente prestar atenção ao que está sendo dito hoje. É uma bobagem atrás da outra. Eu já li nos últimos dias aqui, inclusive, que a culpa do crime é da internet, a culpa do crime é da violência, a culpa do crime, né, a gente já viu vários, só não é do criminoso. Vocês não veem ninguém dizendo a culpa do crime é do criminoso. Esse crime, isso é importante a gente entender, ele aconteceu em uma escola, mas ele poderia ter acontecido em um hospital, ele poderia ter acontecido em um cinema, ele poderia ter acontecido em um ônibus.
E aí o governo federal vai liberar recursos para fazer um plano de proteção policial para todos os lugares. Isso é uma das razões de existência do governo federal, mas é justamente o contrário do que vem acontecendo no Brasil nos últimos 40 anos. A resposta certa para um crime bárbaro como esse não é a criação de um grupo de trabalho, nem liberação de verbas. Isso chega a ser uma piada. É óbvio que a resposta é uma legislação penal que não deixe à solta criminosos perigosos. Isso é justamente o contrário do que pregam essas pessoas. Os partidos de esquerda trabalham há décadas para o enfraquecimento da legislação penal brasileira. A gente escuta todo dia isso aqui, né? A solução para a crise do Rio Grande do Norte é soltar os criminosos que foram presos. O bandido tem direito a roubar o seu relógio, porque o Brasil é um país pobre. O ativismo judicial trata o bandido como uma vítima. Enquanto essa ideia não for mudada, podem ser liberados bilhões de reais. Alguém vai ser beneficiado com esse dinheiro. Não vão ser as crianças das escolas. Parece que esse assassino já tinha 4 passagens pela polícia. Pensem nisso. Se ele tivesse ficado preso, não teria morrido ninguém. Essa é a única política pública que faz diferença. E Zé, o Mota falou agora sobre tentativas de responsabilizar até a internet, que tem quem coloque a culpa até na internet, e foi nesse sentido a fala do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, nesse mesmo anúncio que ele fez ontem da liberação de recursos para a ronda escolar, que a gente mostrou aqui. O ministro também criticou as redes sociais, disse que as big techs deveriam ter algum tipo de regulação, já que casos como esse geralmente dão indícios, né? Os autores dos massacres costumam se manifestar e organizar o crime pela internet, na Deep Web, principalmente, em páginas nas redes sociais. O que você acha dessa declaração do ministro, Zé? Poderia ser através de um telefonema anônimo no orelhão. Poderia ser através de bilhetes, e rasga o bilhete depois. Isso não faz sentido. Olha, Vitor, eu sou adepto de uma tese muito antiga que fala da independência, né, da tecnologia. A tecnologia, ela não tem lado, ela existe. Seria mais ou menos como Santos Dumont, alguns autores dizem que ele ficou, vamos dizer assim, arrependido sobre o trabalho dele para criar o avião, quando viu um avião soltar bombas, ou seja, a tecnologia ela é neutra, independente do uso que se faz. Então, o mesmo drone que leva comida, que pode levar comida, agora estão usando drones para entregas a domicílio, drones que fazem imagens maravilhosas, leva sim bombas e leva sim armas e mata. Então, a tecnologia é livre. A internet é uma ferramenta fantástica, melhorou o mundo, melhorou a comunicação do mundo, melhorou o mundo. Mas é claro que existem certas pessoas que usam a internet de uma forma desastrosa, que matam pessoas, que podem sim acabar com moral e com a atitude de uma pessoa, que pode fazer bem e pode fazer mal. Culpar a internet seria culpar a própria vida, porque se não houver a vida, não tem exatamente o mal. Na verdade, vai no sentido do que o Mota falou. A ideia é culpar o criminoso, só que eu vou além e acho que existem técnicas hoje. O Avinato fala sempre aqui sobre, e que eu acho fantástico e é real, né? Sobre o não uso da psiquiatria nos últimos anos, é uma ciência moderna, né? Na criminologia, eu acho que é possível antecipar alguns males como esse, quer dizer, o SUS, o Sistema Único de Saúde, já deveria ter um plano para interceptar essas pessoas. Num determinado momento, um médico, um psiquiatra deve dizer, essa pessoa representa risco para a sociedade, porque ele dá sinais. E ali o Estado deveria entrar, não para prender, mas para pelo menos avaliar o que está acontecendo. Então eu repito, a tecnologia ela é neutra, cada um faz o que quiser dela. Pode ser também? Pode, já existem estudos que mostram, não é só as big techs, mas jogos, né? Jogos violentos podem interferir. Os cientistas dizem que o ser humano, ele é como uma árvore. Se ele nasce num local, ele cresce de acordo com o ambiente.
Então, isso tudo interfere na vida dele. Mas não é culpa das Big Techs, é culpa do criminoso. Diga, Pavê. A questão é a seguinte. Claro, Dantas. Vai lá, Dantas. Não, eu só queria pegar aí a carona nesse comentário, tem a ver com o que o Pipo Pavinato falou, com o que o Zé Maria falou, que é o seguinte. Lembrando aqui um fato. Lá no meio da campanha, no ano passado, nós tivemos um caso em que um bolsonarista, identificado como bolsonarista, matou um petista. Eram duas pessoas, dois homens que que discutiram e um foi lá e matou o outro. E aí a mídia caiu toda em cima com essa história, né? E aí o PT se utilizou disso, até que aconteceu o contrário, né? Nesse caso aqui, o que aconteceu, né? Relembrando aqui, você tinha a vítima, que é um sujeito chamado Benedito Cardoso, eleitor do Lula, e o agressor, Rafael Silva, apoiador do Bolsonaro. Beleza, a discussão ficou nisso. Eu fui atrás de saber quem era o sujeito e descobri que ele já tinha um histórico psiquiátrico e que a irmã, inclusive em função de surtos violentos que ele tinha com ameaças a familiares, foi buscar apoio. Entrou com um pedido na Defensoria Pública e o pedido que era para sua internação, aí a gente está falando de capacidade do Estado para tratar essas pessoas antes do crime acontecer. Sabe o que aconteceu? O juiz responsável da vara especializada lá de Várzea Grande, ele negou o pedido feito pela irmã do sujeito que vinha apresentando vários surtos psiquiátricos. Ele não considerou a urgência da internação. O caso se arrastou por anos até que ele cometeu o crime. Então, assim, não existe... Olha, é muito fácil o político agora, o governo de ocasião, vir e dizer: tá tudo errado, isso aí é culpa do bolsonarismo, isso é culpa do temerismo, isso é culpa do lavajatismo, isso é culpa de qualquer um menos eu. A gente não pode esquecer que o PT governou esse país quase por 2 décadas. Então, o que a gente tem de política para acolher pessoas que têm distúrbios psiquiátricos? Não tem. Sim. Eu vou dizer. Diga, Pavê. Eu vou lhes dizer. Aliás, quando eu vi a fala do ministro dos Direitos Humanos, que é um filósofo, muito graduado, muito titulado, eu lembrei do caso de Leone Giacovacci. Leone Giacovacci, para quem não está acostumado com a história italiana, ele era conhecido como il fascista nero, fascista preto. Esse discurso que ele fez foi um discurso de Leone Giacovacci. Para quem conhece a história italiana, vai saber entender o que eu estou falando. Agora, quanto a esta questão do psicopata, da doença mental, do distúrbio, do transtorno, nós temos um Código Penal que é de 1940, da década de 1940. A psiquiatria ainda não era uma ciência. A psiquiatria começa a se firmar no mundo na década seguinte e o Código Penal nunca foi atualizado nesse ponto. Nunca foi. Então o nosso Código Penal não sabe lidar com doentes mentais e psicopatas. Não sabe por completo. Precisava saber para dar uma resposta para a sociedade, mas não sabe. E como não sabe, se eles são presos, eles vão para a rua e vão cometer o mesmo crime. Isso não há dúvida quanto a isso. A psicopatia, então, ela é mais recente que a psiquiatria, muito mais recente. Ela começa a se firmar com critérios para diagnóstico firmes nos anos de 1990. Foi ontem e o nosso código ainda está lá atrás, nos anos de 1940. E sabe o que acontece para piorar, Dantas? Sabe por que o juiz não tratou do irmão dessa mulher preocupada com esse senhor que cometeu o crime? Porque em 2016, do governo Dilma, foi aprovado no Brasil o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que foi um grande avanço para pessoas com deficiências sensoriais, físicas, etc. Mas ela colocou no mesmo escopo desse texto de lei os doentes mentais. Então, um psicopata, um esquizofrênico, um oligofrênico, eles têm a mesma capacidade civil absoluta que qualquer um de nós. Ele revogou o Código Civil naquilo que falava de doenças mentais.
Então, se você tem um esquizofrênico que diz, eu fui chipado por um ET e ele me manda matar, e ele mata por conta disso, ele é tão capaz e pode concorrer à presidência, ao Senado, à Câmara dos Deputados, onde quer que for, porque Dilma Rousseff e o PT aprovaram esta lei. E é por isso que nenhuma família pode internar mais uma pessoa, por mais perigo que ela ofereça à sociedade. Esta é a questão. O PT aprovou o antimanicomialismo e nós não conseguimos sair dessa armadilha, que são pessoas que, por loucura ou transtornos de personalidade, cometem crimes. Mota tem um complemento também? Diga, Mota. A notícia é muito interessante, tudo a ver com o que a gente está falando aqui, e tem todo dia, é fartura de notícias. Criminosos em fuga da polícia aqui no Rio de Janeiro se esconderam em um CIEP, em uma escola pública da favela da Maré, no Rio. Eles tinham com eles fuzis e granadas. Quando o BOP chegou, né, o BOP estava perseguindo os criminosos, que a maioria parece que eram todos de fora do Rio de Janeiro. Quando o BOP chegou para cercar a escola, os traficantes convocaram a população para ir para a porta da escola. Tem posts de ativistas nas redes sociais postando a foto dos blindados do BOP e com palavras de indignação. O BOP estava na escola para tirar de lá os traficantes que tinham se escondido. O BOP negociou a rendição dos criminosos, mas uma ministra, eu não vou dizer quem é, criticou a operação policial. Tá? Então, a gente está vendo aqui uma notícia de agora a materialização de tudo isso que a gente está conversando. Você tinha mais uma observação, Pavê? Tenho, e tem mais uma coisa que me deixou bastante incomodado também, foi um dos principais jornais de notícias desse país, aliás, o principal, ouso dizer, o seu âncora, ele disse o seguinte: nós não vamos aqui dizer o nome do assassino para que nós não incentivemos esse tipo de crime. Ora, meus queridos, por que não dizer o nome? No Brasil nós temos o seguinte caso, vamos imaginar o adolescente infrator que matou aquela docente, aquela professora pública de 71 anos com uma faca. Agora, faz pouco tempo. Ele vai entrar para o regime da Fundação Casa, daqui 3 anos ele está na rua. Você gostaria de tê-lo como vizinho? Aí eu lhe digo, este psicopata vagabundo que matou 4 bebês e crianças ontem, você gostaria de tê-lo como vizinho se por algum acaso um juiz não der a prisão preventiva e ele possa responder o processo em liberdade? Você gostaria de ser vizinho deste vagabundo? Se ele fosse libertado em pouco tempo? Por que não dizer o nome? Para não fazê-los falar. Não, a gente tem que dizer o nome desses vagabundos exatamente porque o sistema penal brasileiro não encarcera esse tipo de psicopata. Se fosse num país sério em que ele saísse de circulação, seria o fim para ele ter o nome exposto a todo mundo. Mas como o nosso sistema penal é frouxo, como a nossa lei de execução penal é frouxa, agora, nós, ao lado disso, dissermos, não vamos dizer o nome dele para ele não se tornar famoso, nós estamos dando um prêmio, porque ele vai sair, ninguém vai saber quem ele é e você pode ser o vizinho dele.